Meus amigos, mais uma rodada absolutamente maluca na NFL, com resultados que a gente não imaginava, com desempenhos incríveis de jogadores e times e com muita mudança no cenário de playoffs. Uma coincidência eu estar usando a camisa do novo líder da AFC East? É uma coincidência. Mas eu queria aproveitar que eu tô usando essa camisa aqui pra falar que a Black November continua na loja Esporte América. O link tá aí na descrição. Promoções de até 50% de desconto nos mais diversos produtos NBA, NFL e MLB. Aqui a gente é fã de NFL, vou dar um foco pra isso. Você vai lá no site da Esporte América, coloca NFL e você vai ver uma quantidade enorme de bonés, de camisetas, de casacos, de acessórios, um monte de coisa de NFL. E eles receberam inclusive os novos bonés da NFL, das campanhas Crucial Catch e da campanha Salute to Service. A Crucial Catch é a campanha de conscientização contra o câncer e a Salute to Service é em homenagem aos soldados, veteranos de guerra e tudo mais. E as duas coleções são lindas e tá tudo lá na Esporte América pra você comprar. Vou deixar o link aí na descrição, tenho certeza que vocês vão gostar. E aproveita Black November porque vai só até dia 30, meu irmão. Acorda! Gretão, roda essa vinheta maravilhosa. Bora! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Como eu falei pra vocês, vários resultados bizarros e a primeiro horário ali das 3 horas da tarde do domingo teve 9 jogos, então não vamos enrolar. Começando com Philadelphia Eagles e New Orleans Saints. Importante pra você que tá vendo aqui, no final do vídeo a gente vai dar uma olhada em cada divisão e como é que estão a situação dos playoffs, tá? Fica ligado. Philadelphia Eagles ganhou por 40-29, num desempenho muito bom do Jalen Hurts, correu para 69 jardas, Miles Sanders correndo muito bem também. O Trevor Siemian não jogou bem, quarterback do Saints, mas só do Saints estarem vivos ainda com o Trevor Siemian é impressionante. Ele teve 3 passes para touchdown, principalmente no final, mas teve 2 interceptações. Mark Ingram correu bem, mas não foi a mesma coisa, e ainda teve fumble do Mark Ingram que perdeu e tudo mais. O Miles Sanders também. Mas a verdade, cara, é que o jogo virou 27-7 pros Eagles, tendo até uma pick six, né? E aí o segundo tempo foi mais tranquilo, os Eagles abriram 33-7 e só seguraram. Os Saints até ensaiaram uma reação, 33-13, a 19, a 22, aí 40-22, 40-29 e não dava mais pra fazer muita coisa. Mas cara, os Eagles, eles são daqueles times que estão dando muito trabalho na liga e que por causa do desempenho em vitórias e derrotas a gente acaba ignorando, mas que tem recebedores muito bons, a gente fala sempre aí do Devonta Smith, do Dallas Goedert, tem bons corredores e o Jalen Hurts, que pode não ser o melhor quarterback da liga, mas com certeza é um bom quarterback e isso foi bem interessante, cara. Primeira vitória em casa de Filadélfia desde a semana 14 de 2020. Dolphins e Jets, duelo de divisão aí que infelizmente não define tanta coisa. É claro que com a AFC maluca do jeito que tá, os Dolphins podem até ir pra playoffs, mas ainda assim tá complicado, né? E os Dolphins ganharam 24-17 num jogo que tava bem pegado por uma boa parte. Virou 7-7, ficou 14-14 e aí os Dolphins abriram 21-14, 24-14 e depois 24-17. E aí o que acontece? Tua jogando muito bem. Teve uma interceptação, mas completou passe pra caramba. Teve um passe mais longo da carreira dele até agora, que foi muito, muito bom. E o titular dos Jets, Mike White, Zach Wilson, nada disso. Joe Flacco imorrível na NFL e jogou bem, teve seus 2 passes pra touchdown, apesar de errar alguns passes aí, ele realmente jogou bem. Tem o Michael Carter correndo muito bem e a grande estrela dos Jets, que cara, pro futuro é maravilhoso, Elijah Moore, draftado esse ano, fazendo bons jogos, e o de hoje foi especial com 141 jardas, o melhor desempenho de um calouro no dia, provavelmente, com um touchdown aí, mandou muito, muito mesmo, mas o jogo corrido dos Dolphins funcionou muito bem com o Myles Gaskin, e ainda teve as suas recepções para touchdown ali, o Myles Gaskin teve uma recepção para touchdown e mandou muito bem. A defesa dos Dolphins brilhou em alguns momentos e os Jets não conseguiram ter a vitória em casa, 24-17 para Miami. Washington Football Team contra os Panthers foi da hora, cara. Primeiro porque Cam Newton jogando contra seu antigo técnico, Ron Rivera, e jogando em casa, torcida maluca, e o Cam Newton titular, e ele mandou muito bem. 21 de 27, 2 passes para touchdown, nenhuma interceptação, correu bem com a bola, fazendo touchdown corrido. O Christian McCaffrey correu até que bem, mas principalmente recebeu uma pra touchdown e teve jogadas incríveis, uma que ele se equilibrou com a mão e com o pé assim pra ficar de pé. DJ Moore fazendo um bom jogo. Esse Panthers é interessante,
mas perderam, porque o Washington voou, mandou muito bem, e o Taylor Heinicke, que é um cara que jogo bom, jogo ruim, jogo bom, ele é sempre um cara esforçado e ele mandou muito bem. 3 passes pra touchdown, Antonio Gibson correndo bem pra caramba com uma corrida de 20 jardas, Terry McLaurin passando das 100 jardas de recepção, teve touchdown, DeAndre Carter teve touchdown, o Cam Sims teve touchdown também, e o jogo que foi muito pegado, virou 14-14, ficou 21-21. Acabou tendo vitória do Washington aí por 27-21 num jogaço, cara. Mas são dois times que eu gosto muito de assistir esse ano e o Cam Newton só deixa tudo ainda mais divertido, né? Colts e Bills, a primeira surpresa do dia, porque os Bills, um dos melhores ataques da liga, uma das melhores defesas da liga, garantindo ali a sua posição na divisão, mas também na conferência, nada, cara. Os Colts dominaram os Bills de um jeito bizarro. Carson Wentz nem fez o melhor jogo, errou quase metade dos passes, teve um passezinho pra touchdown, mas Jonathan Taylor é a capa do vídeo, e não é à toa. Jonathan Taylor voou num nível absurdo, 185 jardas, 4 touchdowns corridos e 1 recebido, 5 touchdowns apenas. Só Alvin Kamara e Jamal Charles, antigo corredor dos Chiefs, que já fizeram isso antes. O recorde da história da NFL são 6. E, cara, jogou demais. Então ele teve 185 jardas correndo e mais 19 em recepção, tendo um touchdown também. Jonathan Taylor tá jogando demais, tem gente falando de MVP. Ele é o primeiro running back a chegar em 1000 jardas corridas e mandou muito. E, cara, o jogo corrido foi absurdo. A linha ofensiva dos Colts é muito boa e tal. O jogo corrido dos Bills não foi tão bom e o jogo aéreo também não foi tão bom. O Josh Allen terminou o jogo com 2 interceptações, sacado uma vez e, apesar dos 2 passes pra touchdown, errou bastante coisa. Até Mitchell Trubisky entrou, cara. Tava 14-0 pra Indianapolis, aí 14-7. Até pensei, puta, são os Bills, né? Aí 24-7, 31-7, 38-7. E aí foi só administrar 41-15. Isso porque o Josh Allen ainda errou bastante. Então, cara, esse foi um dos principais jogos que mudou a parada toda. A gente vai falar sobre isso já já. Jonathan Taylor, 5º jogador na era Super Bowl com mais de 200 jardas de scrimmage e mais de 5 touchdowns em apenas um jogo. Impressionante. Lions e Browns, foi um jogo bem mais pegado do que a torcida dos Browns esperava. Os Lions não ganharam nada ainda, mas seguem dando trabalho. Foi a primeira vitória dos Browns contra Detroit desde 2001, cara. Isso é maluquice. E é claro que, sendo de conferências diferentes, eles só se enfrentam uma vez a cada 4 anos, mas os Browns estavam perdendo a 4 jogos seguidos já dos Lions, e hoje foi quase também, mas os Browns ganharam. Quarterback dos Lions foi Tim Boyle, não Jared Goff, que estava machucado, e o Tim Boyle fez o que a gente esperava, 2 interceptações. Até que não foi tão mal assim. O DeAndre Swift correu para 136 jardas, sendo uma delas de 57 para touchdown. O TJ Hawkinson mandou bem, mas os Lions são muito limitados. A preocupação é os Browns, que do lado defensivo mandou mal e do lado ofensivo não convenceu tanto, apesar das 130 jardas corridas do Nick Chubb, não virava touchdown, cara. Baker Mayfield com 2 interceptações e tal. Então o jogo virou 13-0 pra Cleveland, legal. Só que aí ficou 13-7, 13-10 e a torcida de Cleveland ficou com medo, mas não aconteceu nada. A questão era que campanhas dos Browns que davam empate ou errou field goal uma vez também, teve interceptação, então não foi o que se esperava. Mas os Browns ganharam então com desempenho positivo e é isso que importa. 49ers e Jaguars, é o que a gente esperava. Os 49ers ganharam, mas ganharam com propriedade. E depois da vitória contra os Rams, cara, isso é bem legal. Ganharam na segunda-feira, semana um pouquinho mais curta, e mandaram muito bem. O Garoppolo com mais um bom jogo, o Deebo Samuel. É bizarro, ele tá virando um canivete suíço que nem o Cordarrelle Patterson, mas talvez ainda melhor, porque ele teve 79 jardas corridas e um touchdown, ele faz muito bem os jet sweeps e tudo mais, mas também teve recepçãozinha ali de 15 jardas, só que o negócio é isso, ele é um canivete suíço, ele tá correndo muito bem com a bola. Trevor Lawrence, sendo o Trevor Lawrence, nenhum passe pra touchdown, mas também nenhuma interceptação, sacado algumas vezes porque a linha não ajuda, jogo corrido não funciona, jogo aéreo não funciona, e é realmente um problema. E ainda teve 2 fumbles perdidos, os Jaguars, o Tevon Austin e o Laviska Shenault. Então, a defesa dos 49ers jogou muito bem, abriram 20-3 só no primeiro tempo, e aí depois foi só administrar ali. Os Jaguars não fizeram muita coisa e estão 2-8, era o que esperávamos, né, mas ainda assim é meio triste. E os 49ers não bobeiem com os 49ers, cara. Texans e Titans, aí é a surpresa, cara, aí é a parada que ninguém esperava. 22-13 pros Texans, que ganharam o jogo.
preciso lembrar, cara, apesar dos Texans estavam 1-8 e ganharam só na primeira semana, o Tyrod Taylor joga bem. É que ele teve um jogo horrível semana passada. Dessa vez ele cuidou melhor da bola, não teve passe pra touchdown, mas também não teve as suas interceptações, não foi sacado. Enquanto isso, Ryan Tannehill, 4 interceptações. A defesa dos Texans foi muito bem. Os Titans sem o Derrick Henry sofrem pra caramba, e se ele voltar, vai voltar só em janeiro. Adrian Peterson não tá correndo como a gente esperava, apesar de... Tudo bem, né? O melhor recebedor dos Titans foi o Nick Westbrook e Keeney. E é interessante, é bom você ter um recebedor que normalmente não vai bem, indo bem. Mas não foi o suficiente pra pontuação, cara. Então os Texans fizeram 3-0, 6-0, 12-0, bem devagar. No segundo tempo, 19-0, aí 19-6, aí 19-13, aí eu já falei, os Titans vão recuperar. E não recuperaram. Interceptação dos Titans, depois interceptação de novo, depois interceptação de novo, e os Texans ganharam 22-13. E olha que bizarro, né? Os Titans que estavam a 6 vitórias seguidas contra times super difíceis, agora tem 3 derrotas. Contra os Jets, contra os Texans... E aí na semana 1 contra os Cardinals, que é o mais esperado, né? Mas, cara, que bizarro. E os Texans com a sua primeira vitória desde a semana 1. Maluquice, tava chovendo e tal, mas foi um jogo bem maluco de qualquer forma. Loucura. Packers e Vikings, talvez o melhor jogo da rodada, e a capa podia ser diferente se o Jonathan Taylor não tivesse feito aquele jogaço. Olha as estatísticas dos quarterbacks. Aaron Rodgers, que tava com uma lesão, não sabia, foi pro jogo e voou. 4 passes para touchdown, um rating de 148.4, uma nota que vai até 158.3, né? 23 de 33, 385 jardas. Kirk Cousins, 24 de 35, 3 passes para touchdown, também mandou muito mesmo. Jogo corrido, 95 jardas pros Packers, 90 pros Vikings, que claro que o Dalvin Cook foi melhor e teve o seu touchdown. Jogo aéreo, Marquez Valdes-Scantling com 123 jardas, Davante Adams com 115, 2 touchdowns pro Adams e 1 pro Valdes-Scantling. Vikings, Justin Jefferson com 169, 2 recepções para touchdown, Adam Thielen com 82 e 1 recepção para touchdown, mais de 300 jardas para cada um. E quem foi o fiel da balança? O final do jogo. Quem pontuasse por último, cara. E a verdade é que todo mundo falou, os Vikings deixaram muito tempo pro Aaron Rodgers. É verdade, só que o Rodgers também deixou muito tempo pro Kirk Cousins. O jogo virou 16-10 pra Minnesota e aí foi tiroteio. 23-17, 24-23 pros Packers, 31-24 pros Vikings, 31-31... E aí 34-31 com o field goal do final para uma vitória gigante dos Vikings. Esse tipo de jogo é sempre uma rivalidade enorme, uma das maiores rivalidades da NFL, Packers e Vikings, e foi um baita de um jogaço, cara. Excelentes desempenhos defensivos também e, cara, muito bom. Que jogaço, de verdade. Ravens e Bears, aquele jogo mais difícil de assistir. Vários foram, inclusive. Porque foi chatinho, assim. Os Ravens estavam sem o Lamar Jackson, que tá doente. De novo. Não é Covid, mas não é a primeira vez que ele tem uma illness. Uma doença, esquisito isso. E aí Tyler Huntley fez a sua primeira estreia como titular pela NFL e mandou bem, cara. Teve os seus problemas, foi interceptado, foi sacado 6 vezes, mas mandou bem. Devonta Freeman correu bem com a bola, teve seu touchdown, mas também não foi a melhor coisa do mundo. O próprio Huntley correu bem com a bola. Mark Andrews ali teve as suas recepções, mas não teve nenhum touchdown aéreo na partida também. E aí teve os Bears. Os Bears perderam muito pra eles mesmos, porque tiveram chance de ir muito bem. Justin Fields fez um jogo ruim e logo se machucou, e aí o Andy Dalton entrou. Andy Dalton entrou, fez touchdown, mais pra frente no jogo fez outro touchdown, mas em geral foi mal, 11 de 23 não foi legal. David Montgomery com as suas corridinhas, o destaque fica pra Darnell Mooney, que teve o seu touchdown e uma recepção de 60 jardas, e o Marquise Goodwin, que teve seu touchdown e uma recepção de 49 jardas, além de outras boas recepções aí. Justin Fields também perdeu o fumble e tudo mais. O jogo ficou 6-0 quando virou pro intervalo, 7-6 pros Bears até o último quarto, e aí os Ravens viraram e ampliaram 16-13, depois que os Bears fizeram touchdown também. Então, com as lesões dos Ravens, vitoriaça, 7-3, seed número 2 na AFC, vou mostrar daqui a pouco. Os Bears 3-7 e mais uma derrota numa temporada bem ruim, apesar dos bons jogadores, cara. O problema, a gente sabe, é quarterback, porque o Justin Fields ainda tá evoluindo, e principalmente o Matt Nagy. Bengals e Raiders foi o primeiro de 3 jogos aí que tivemos na faixa das 6 horas da tarde aí.
E o que acontece? Foi um jogo bem pegado durante boa parte, né? Já começou com fumble dos Bengals, virou field goal dos Raiders, aí field goal dos Bengals, acabou virando 10-6 para Cincinnati, aí ficou 16-13 para Cincinnati em um dado momento, e aí Cincinnati achou o caminho das pedras, fez touchdown e field goal para ficar 32-13, Las Vegas foi interceptado, perdeu a bola num fumble e o jogo acabou. É triste ver esse Raiders, né, que começou bem, aí caiu. Aí melhorou um pouco, aí caiu. E tá nessa, né, e a gente não sabe muito o que esperar. Derek Carr interceptado, jogo aéreo não funcionou tão bem. O Darren Waller foi bem, de um jeito que ele não ia há um certo tempo, mas teve o fumble perdido do Derek Carr e tudo mais. Os Bengals também erraram, cara, mas depois das derrotas que estavam tendo aí, acabou essa sequência de derrotas e estão 6-4, que é um bom desempenho, e nesse momento ainda estão na luta pelos playoffs, estão nos playoffs nesse momento. Joe Mixon correu muito bem com a bola, teve 2 touchdowns e mais de 120 jardas. O Ja'Marr Chase teve uma recepção muito boa para touchdown também, e apesar do fumble perdido pelo Joe Burrow, não foi suficiente para perderem o jogo aí, que foi um bom jogo, cara. Os Bengals, os dois times estavam bem maduros, bem bons aí, vitória bem importante dos Bengals nesse jogo. Joe Mixon com mais de um touchdown em 7 jogos seguidos, é a melhor sequência por um running back na história dos Bengals. Cardinals e Seahawks, um jogo de divisão, um jogo pegado pra caramba, numa divisão fortíssima, né? Cardinals, Seahawks, Rams e 49ers é sempre muito pegado, e os Cardinals pela terceira semana sem DeAndre Hopkins e Kyler Murray. Na verdade, o Hopkins, sempre perdendo esses dois caras em momentos importantes, só que parece que não importa, porque a defesa dos Cardinals é tão forte e o Colt McCoy tá jogando tão bem que tá tudo certo. Colt McCoy teve 35 passes completos em 44 tentados, 2 excelentes passes para touchdown. O James Conner não teve o melhor jogo da carreira, mas foi muito importante. Zach Ertz, já que o DeAndre Hopkins não tá lá, tá indo muito bem, principalmente na red zone, teve 2 recepções para touchdown, além do AJ Green, Rondale Moore, Christian Kirk, que a gente sabe muito bem. O Colt McCoy sofreu 3 fumbles, mas não perdeu nenhum, o que ajudou muito. Do lado do Seahawks é triste, né, cara? Eu sinceramente não vejo o Russell Wilson continuando na franquia no ano que vem, porque é um cara que todo mundo sabe que é maravilhoso, sofrendo muito com linha ofensiva, sofrendo muito com cornerback, sofrendo muito com linebacker, sofrendo muito com um monte de coisa. Então, jogo corrido não funcionou, o Alex Collins eu gosto dele, mas não é suficiente. E aí o Tyler Lockett foi bem, 115 jardas, uma delas sendo de 48 jardas, mas cara, não vai. E é claro que isso é mérito da defesa forte dos Cardinals, mas ficou 13-6 para os Cardinals, depois 16-6, 16-13 e os Cardinals ampliaram para 23-13. Importante falar que os Cardinals também não foram ofensivamente monstros, mas pô, sem o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins, cara. É a mesma coisa que você tirar Patrick Mahomes e Tyreek Hill, Aaron Rodgers e Davante Adams, sabe? Como é que fica isso sem eles? E tá sendo o suficiente. Os Cardinals são o único time na NFL com 9 vitórias. Isso é impressionante. E os Seahawks 3-7. A gente já vai ver as divisões. Só falar do último jogo que falta, que é Cowboys e Chiefs, que a gente esperava que fosse ser um jogo muito mais parelho, pegado e cheio de pontos. E não foi. Os Cowboys jogaram mal, mas a gente tem que falar que isso é mérito da defesa dos Chiefs. Cara, o que o Chris Jones jogou é sacanagem, cara. Ele teve 5 tackles, 3 sacks e meio, 2 tackles para perda de jarda, 1 passe rebatido que foi importantíssimo e 3 porradas no quarterback. Jogaço do Chris Jones, mandou muito bem e os Cowboys não souberam responder. O Tony Pollard teve as suas corridas, eu gosto bastante dele. Dalton Schultz ali foi o melhor em recepção, mas cara, tudo bem que a gente tem que falar alguns drops aí bizarros. Cedric Wilson com drop e tudo mais. CeeDee Lamb foi apagado, foi bem neutralizado. Então o que a gente tem que destacar na prática é a defesa dos Chiefs. A gente pensou que os Chiefs não tinham defesa nenhuma e os Chiefs estão bem, cara, estão defendendo bem. E isso é impressionante, cara. Estão tirando leite de pedra. Patrick Mahomes fez um jogo bem tímido, nada demais, apesar de alguns bons passes. Tyreek Hill aí com recepções, o Travis Kelce também. Mas, cara, quem ganhou esse jogo foi a defesa dos Chiefs. E também tem que falar que a defesa dos Cowboys é boa, e isso ajudou muito a parar os Chiefs. Mas que jogaço da defesa dos Chiefs. E os Chiefs vêm aí para mais uma vitória, 4ª seguida.
e mostram que ainda tem muita coisa aí. Meus amigos, o jogaço que fechou esse domingão de NFL foi um baita jogo entre Steelers e Chargers, cara. Um jogo que no começo parecia que não ia ser tão bom assim, os Chargers estavam dominando em casa, e quando eu digo em casa, é bem com aspas, porque infelizmente os Chargers indo pra Los Angeles, cara, todo jogo em casa deles é um jogo da outra torcida. Isso é até um pouco... É até uma desvantagem pro time. A torcida tem um fator muito forte na NFL e os Chargers não têm uma torcida forte no estádio. Então ontem tinha mais torcedor de Pittsburgh do que qualquer coisa. E isso acontece porque os Steelers têm uma torcida gigantesca nos Estados Unidos inteiro, mas ainda assim... O jogo foi bem interessante, mas quem assistiu o jogo sabe que ficou mais interessante no final. O primeiro tempo do jogo foi bem mais ou menos. Os Chargers abriram 14-3, aí Pittsburgh chegou e as expectativas pro segundo tempo estavam melhores, mas foi o final que foi loucura. Quem dormiu perdeu, sabe muito bem disso. O jogo tava 27-10 pra Los Angeles. Aí os Steelers fizeram 27-13, aí 27-20, aí 27 a... Aí os Chargers falaram, não, relaxa aí, 34-20. Aí fizeram 34-20, 34-27, 34-34 e Pittsburgh virou 37-34. E cara, isso é um problema dos Chargers, esse apagão que tem. É muita virada em quarto período, cara. E sabe qual é o mais triste? Passou uma estatística ontem de que quando os Steelers estavam perdendo por essa diferença de pontos, na história da franquia, eles nunca ganharam. 0 vitórias, 230 derrotas. Mas ainda assim, os Chargers ganharam o jogo com o touchdown do Mike Williams no final. No final das contas, cara, a gente vai ver aqui... Primeiro, esperávamos um jogo corrido muito forte dos Steelers e não teve. Apesar de ter o Najee Harris, que é maravilhoso, os Steelers não estão usando tanto assim, cara. E isso é um problema. E é claro que quando você fica muito atrás no placar, isso acontece e tal, mas ainda assim. Deontay Johnson mandou bem demais, o Eric Ebron teve touchdown, foi bem também. O Big Ben foi muito bem, 3 passes para touchdown, cuidando da bola apesar dos 3 sacks. Justin Herbert fez um jogaço. E o mais bizarro é que ele não fez só um jogo aéreo muito bom com 3 touchdowns, apesar da interceptação, mas ele também correu muito bem com a bola. Justin Herbert teve um dia de Lamar Jackson com 90 jardas corridas, correndo muito bem. Austin Ekeler com 2 touchdowns, Keenan Allen com 112 recepções, Austin Ekeler com 2 touchdowns corridos e 2 recebidos, mandou muito. E aí as últimas campanhas da partida, olha só, tava 34-27 para Pittsburgh. Aí os Chargers interceptam a bola e Pittsburgh faz 34-34. Os Chargers têm um turnover on downs e os Steelers conseguem fazer 37-34. E aí 3 jogadas numa campanha de 75 jardas, o Mike Williams faz touchdown. A defesa dos Steelers tá de sacanagem também, 41-37 para ganhar o jogo. Então, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é importante para os Chargers ter levado a virada, mas ter recuperado. Porque, cara, um apagão desses é muito triste pro time, cara. E isso não pode acontecer e não aconteceu. Do lado dos Steelers, que da hora ir atrás do resultado e mandar bem, mas os Steelers precisam dominar mais os jogos e a defesa precisa ser mais forte. E é claro que sem o TJ Watt isso dificulta muito, mas ainda assim, né, cara, porque é um time bom, é um time com peças muito interessantes, apesar de lesões e tudo mais. Só que chegou tão perto de uma vitória tão importante que deixaria os Steelers 6-3, cara. É isso mesmo? Deixaria a equipe 6-3 e agora tá 5-4-1. Então isso é um problema, sendo que vinham de vitórias contra Seahawks, Browns, Bears e empate contra os Lions. E o resto do calendário dos Steelers é difícil. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada então nas divisões da NFL e ver como é que tá cada uma e também os cenários de playoffs a partir daqui. AFC, os Patriots estão na liderança da AFC East com 7 vitórias e 4 derrotas, os Bills 6 vitórias e 4 derrotas, os Bills já tiveram a semana de folga, Dolphins 4-7, Jets 2-8, até os Dolphins podem fazer uma brincadeira aí, quem sabe, numa loucura. AFC Norte, os Ravens lideram 7-3, seed número 2 da AFC a gente já vai ver, Bengals com 6-4 e Steelers 5-4-1 e os Browns em últimos com 6-5, porque aí tem mais derrotas do que os outros. AFC Sul tem os Titans 8-3, os Colts 6-5 e aí acabou a disputa com Texans e Jaguars 2-8, esse Titans em primeiro aí na conferência. E a AFC West voltou ao normal, com os Chiefs em primeiro 7-4, os Chargers em segundo 6-4 e Raiders e Broncos 5-5,
todo mundo ainda pode disputar. E aí vamos ver então o playoff picture da AFC. Nesse momento estão nos playoffs, se acabasse hoje a temporada, Titans, Ravens, Patriots e Chiefs, os líderes de divisão. E aí o seed número 5 são os Bengals 6-4. Na verdade aqui tá errado, peraí. Não, na real tá certo, cara. Os Bengals estão em 5º seed com 6-4, segundos da AFC Norte. Os Chargers em 6º com 6-4 e os Bills ficaram no 7º seed com 6-4 por causa dos critérios de desempate e ainda basicamente todos os times têm chance matemática de ir. Vamos pra NFC então, vendo primeiro as divisões. O Dallas Cowboys lidera a NFC East 7-3, os Eagles estão 5-6, não tá tão ruim assim, Washington 4-6 e Giants 3-6. Os Giants, lembrando, jogam hoje à noite contra os Buccaneers. Green Bay Packers lideram a NFC Norte com tranquilidade 8-3, os Vikings 5-5, ainda tem chance aí, mas tá meio ruim, Bears 3-7 e Lions 0-9-1. Os Bucks jogam hoje com os Giants, lideram a NFC Sul 6-3 e se ganhar hoje, a chance é enorme, jogando em casa, ficam 7-3, os Saints 5-5, Panthers 5-6 e Falcons 4-6, é uma divisão interessante também. E a NFC West, que a gente pensou que seria mais concorrida, não. Cardinals 9-2, Rams 7-3 e aí 49ers 5-5, que eu ainda acho que tem chance de algumas coisas, e o Seahawks, que é uma decepção, 3-7. E aí vem do playoff picture, né? Os Cardinals estão na liderança com 9-2, o único time na NFL com 9 vitórias. Os Packers 8-3, Cowboys 7-3 e Bucks 6-3. Ou seja, os Bucks estão aqui em playoffs como líderes de divisão, mesmo sem esse jogo contra os Giants, então tá tranquila a situação. Os Rams são o seed número 5 com 7-3, os Vikings 5-5 e os Saints 5-5. Então nesse momento, Rams, Vikings e Saints são os times de wild card. 49ers, Eagles, Panthers, Washington e todos os outros ainda lutam. Até os Lions matematicamente podem lutar por playoffs. Se eles ganharem todos os próximos jogos, eles ficam com 6-9-1, é isso? 7-9-1. E aí pode ser muito interessante. E é isso, cara. Então, ninguém garantiu vaga, ninguém tá fora matematicamente, mas é claro que ainda tem muita coisa pra acontecer e vai ser muito interessante. Hoje tem o jogo entre Giants e Bucks e a semana 12 começa na quinta-feira, de dia de ação de graças, o Thanksgiving, com 3 partidas. A gente vai falar sobre isso no decorrer da semana, tá bom? Deixa o gostei, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, vai lá no golinsports.com.br porque já estão lá as análises das partidas da semana 11 e prévia desse Monday Night Football aqui. E vai lá no canal da NFL Brasil ver a live que a gente faz toda segunda-feira falando sobre a rodada, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de sempre, um grande abraço, foi!